Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, primeiramente, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal e que ative o sininho para você estar recebendo todas as nossas mensagens. Toda segunda, quarta e sexta-feira a gente posta mensagens novas. Querido, o sonho de todo pai é ter em seus lares filhos obedientes. A paz e a alegria em um lar é o resultado da harmonia e do fruto da obediência. No texto de hoje, veremos Jesus contando uma parábola sobre dois filhos aos líderes religiosos. Um era obediente, mas o outro vivia na desobediência. E você, é um filho obediente ou desobediente? O tema de hoje é Filhos Obedientes. O texto é o livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Queridos, como é bom viver em harmonia, seja no lar, no trabalho, na igreja ou no nosso relacionamento com Deus. Mas também, como é terrível viver em desarmonia no lar, no trabalho, na igreja e principalmente com Deus. Amor, paz e alegria são frutos da obediência. Por exemplo, cada pessoa tem o seu papel no lar. E quando nós cumprimos esses deveres em obediência ao nosso chamado no lar, então o amor, a paz e a alegria reinarão nessa família, independente daquilo que vier do lado de fora. No trabalho, também é a mesma coisa. Quando cada um cumpre seus deveres estabelecidos, então não há espaço para contenda e divisão. Na igreja também é o mesmo princípio. Obediência, deveres cumpridos no serviço cristão gera um ambiente de paz, e isto atrairá a presença contínua de Deus, operando ali milagres. Em nosso relacionamento com Deus também vale o mesmo princípio, pois está escrito que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas sim na obediência, pois a desobediência aos olhos de Deus é como o pecado de feitiçaria. Queridos, sejam filhos obedientes e colham do Senhor as suas maravilhosas bênçãos. Certa vez, Jesus estava no templo ensinando, e de repente ele foi interrompido pelos líderes religiosos sobre a sua autoridade. Então, depois que Jesus perguntou a eles de onde vinha a autoridade de João Batista, se era do céu ou da terra, Jesus agora contou a eles uma parábola sobre dois filhos. Mateus 21, versículo 28 ao 30 diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. Então, se dirigindo ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, papai, eu irei. Mas acabou não indo. Jesus disse aqui que um filho tinha aparência de rebeldia. Muitas vezes dizia não aos pedidos do pai, mas sempre acabava indo fazer as suas tarefas. Enquanto o outro filho tinha uma aparência de piedade, parecia ser bonzinho. Sempre concordava com os pedidos do pai, nunca questionava ele, mas infelizmente acabava o dia deitado em sua cama, curtindo a preguiça. Ele concordava com o pai em palavras, mas nunca em atitude. Jesus então perguntou aos fariseus qual dos dois filhos fizeram a vontade do pai. Mateus 21, 31, a parte de A diz assim: Qual dos dois fez a vontade do pai? Então, logo os religiosos disseram que foi o primeiro filho, mas eles não perceberam que a resposta deles era a sua própria condenação. Mateus 21, 31 e 32 diz assim:
qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João Batista veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para poder acreditar nele. Jesus então interpretou aquela parábola dizendo que os pecadores, publicano e prostituta eram como aquele primeiro filho. Eles tinham aparência de filhos rebeldes e no princípio, quando João Batista convidava eles ao arrependimento, a resposta deles sempre foi não. Eles gostavam do seu estilo de vida pecaminoso. Mas quando apareceu o Messias, Jesus Cristo, aquele a quem João dizia: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo aqueles publicanos e prostitutas se arrependeram de seus pecados e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Um exemplo disto foi a conversão de Mateus e Zaqueu, que eram publicanos, cobradores de impostos, e também da conversão de Maria Madalena, que era uma prostituta que, ao se encontrar com Jesus, foi liberta de uma legião de demônios. Mas, infelizmente, aqueles fariseus eram como o segundo filho. Eles tinham aparência de religiosos, de piedade, de filhos obedientes. Concordaram com a pregação de João Batista, alguns até foram ao Rio Jordão para ser batizados por ele, mas nunca confessaram seus pecados, nunca viram seus próprios defeitos. Eles só enxergavam os pecados dos publicanos, das prostitutas. Eles queriam sempre tirar o cisco dos olhos deles, mas nunca se reparavam que tinha uma trave em seus próprios olhos. Eles também nunca reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira nossos pecados. Eles nunca entregaram as suas vidas a Cristo como seu único Salvador. Queridos, só para concluir, hoje nós aprendemos com Cristo que não basta nós nos aproximarmos de Deus com aparência de religiosos, mas negarmos Ele com nossas atitudes. Quando nós não somos capazes de reconhecer nossas próprias falhas, mas somente as falhas dos outros em nossa volta. E quando nós agimos assim, então nosso coração endurece e jamais geramos frutos de arrependimento diante de Deus. Pois se nos achamos justos diante de Deus e dos homens, então sempre rejeitaremos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas se agimos como aqueles publicanos e prostitutas, reconhecendo como estamos sujos diante de um Deus tão perfeito e santo, se reconhecermos o grande amor e perdão do nosso Pai Celestial, que foi capaz de dar a vida de seu próprio Filho por nós ali na cruz, então Jesus irá nos chamar diante dos anjos e do Pai Celestial de filhos obedientes, de filhos amados do Pai. E quando partimos dessa terra, logo veremos Ele no céu, nos dizendo: vinde, benditos filhos do Pai, e entre no reino dos céus e desfrute dele comigo para sempre.